É um prazer estar aqui novamente. Eu nunca sei dar boa tarde nem boa noite, né? Dificuldade assim. Olá. Então nós estamos aqui para falarmos, né, sobre as ideias, né, as ideias em geral que vêm tomando conta do mundo, né, porque nós somos seres inteligentes. Eu pelo menos me considero inteligente. Nós somos seres inteligentes, todos nós somos inteligentes. Muitas vezes a gente não é bem orientado, né, é massacrado desde pequeno, né, conforme as situações particulares. E as pessoas muitas vezes têm problemas de medo, sentimento de inferioridade. Tá? Então, assim, a gente tem uma série de coisas. Eu me lembro quando eu era jovem, eu tinha certo medo de falar em público. Tá? Então, assim, eu tinha vergonha, né, de olhar para as moças, só até os 12 anos. Não, mas a gente tem medos e vergonhas e bobagens, assim, aqui. Uma vez alguém disse assim, lá em Viamonte fala trupicar, né? Eu trupiquei, né? Então aí uma senhora disse assim, depois que casar, Sara, né? São os ditados populares, que aí tudo por causa da função da juventude, é que a gente tem a vergonhinha disso, vergonha daquilo, né? A gente fica vermelho, né? Eu fico vermelho até hoje, não mudei muito, né? No meu 61 primavera, até hoje eu fico vermelho. Mas é sinal que a gente tem um pouco de vergonha também, né? Na cara, né? Pior é não ter, né? É ser sem vergonha, isso é muito pior. Mas então o ser humano inteligente do que é, vem vindo, progredindo, crescendo ao longo desses milhares de anos e com altos e baixos, né? Várias dificuldades que as pessoas têm e passam por dificuldades, mas o desenvolvimento de cada um de nós é patente, né? É real, é verídico. Nosso desenvolvimento, basta a gente olhar, assim, analisar, né, de hoje para trás, né? A gente bota 3.000 anos atrás, né, 2.000 anos, 1.000 anos. Se a gente botar 100 e poucos anos, a gente vai ver que grandes progressos nós já atingimos em termos assim, materiais, né? E também morais. Nós não podemos falar assim que só existe progresso tecnológico, lógico, né? A gente aperta no botão, né? Tá lá conectado com Nova York, né? Aperta o botão, tá não sei o quê. Então, tem essas tecnologias interessantes no dia de hoje, nos dias de hoje, e uma série de outras que a gente se admira. Que maravilha a internet, né? Que maravilha a TV com LED, com não sei o quê, com HD, não sei mais o que, e certo, uma série de automóveis agora a gente faz, né, touchscreen, né? Ali no automóvel já vem assim, né? Então tem tudo isso, mas isso é uma parte material, intelectual do ser humano, e a parte moral, a parte espiritual também vem vindo aos trancos e barrancos, tá? De um jeito ou de outro. É que nem assim, a gente vê que nem arrastar toco, sabe? Vai derrubando tudo, né? A gente vem vindo, porque é um positivo de Deus para que nós todos progridamos. É um positivo de Deus, né? Como diz o Emílio de Miranda, né? Que ele fala sobre uma frase que ele leu em Nova York: Perfection is not an accident, né? Então, quer dizer, a perfeição não é um acidente. A perfeição. Então a gente trabalha e a gente se conduz para se melhorar. Então, pela bondade divina, então nós não temos noção da bondade divina.
Então a gente, olha só como eu sou feliz que eu tenho o meu corpo inteiro, ou então se eu tenho uma perna só, ou então se eu tenho um braço só, eu tenho um olho só, né? Então assim, a gente sempre arruma uma desculpa para dizer para o outro, quando ele é feliz, eu tenho minha casinha com um telhadinho, né? Tem água na torneira, às vezes, né? Tem comidinha na panelinha, né? Então, muitas vezes a gente, é verdade, às vezes a gente também tem que ser agradecido, né, pelas maravilhas que tem, né? E a gente até poderia ser agradecido se nós tivéssemos um defeito físico também, tá? Muitas vezes não tem pais aí que tem filhos deficientes, que muitas vezes os pais, para eles aquele filho é uma maravilha, né? Nós é que discriminamos, né? A gente vê assim, né, uma pessoa que tem mongolismo, outros ismos lá, né? Porque ela supera aquela dificuldade. Agora, por que nós temos dificuldades de falta um olho, falta uma perna, falta um braço? Por que nós temos dificuldades? Falta dinheiro, normalmente o dinheiro está sempre atrás, eu não boto a mão para não me denunciar. Mas viu, então, a gente sempre tem dificuldades aqui na Terra, né? Dificuldades no colégio, né? Eu adorava a aula de matemática, né? Adorava. E tanto é que eu tirei direito porque eu queria estudar agronomia e não consegui, né? Por causa do cálculo 2. Mas então, eu digo assim, então a dificuldade até em estudar, dificuldade em ter uma roupa, né? Dificuldade em comer certas comidas, né? Apesar das dificuldades, está todo mundo gordinho por aí, né? A gente passa dificuldade, mas a gente vai ver assim, até que no Brasil, né, essa questão de alimentação, até que, sabe, não é tão terrível, né? Só no que se refere à alimentação. O resto, nós temos muito a consertar, né? Mas então, as pessoas nascem vivem com dificuldades pelo mundo afora, aparecem, surgem no caminho. E com o Espiritismo nós ficamos sabendo que existem programações, né, de tudo. Existem programações assim, de tudo não, também estou exagerando, quase tudo, né? Mas a criatura que vai nascer, né, muitas vezes o marido ou a esposa, né, foram programados. A não ser quando existem aqueles encontros que eu falei outro dia, eu falei aqui, os acidentais, né? Que a gente se cruzou, né? E aí pode se tornar uma vida boa ou não. Mas de todo modo, todos nós temos que nos aproximar uns dos outros, né? Um dia. A gente é a família da gente, então assim, minha família, meu filho, a minha filha, meu marido, minha mulher, minha mãe, meu pai, tá? E sabe, fica só naquilo. Isso aí é temporário, né? Isso aí é um treino. Isso é um treino para que nós todos nos queiramos bem. Não pense que Deus nos criou para a gente só se amar em casa. Não é só para se amar em casa, não. Isso é um treinamento, é um preparo, uma preparação para a gente se querer bem a todos. Então a gente está treinando. É uma questão difícil, né? Porque quando a gente passa a noite acordado com um vizinho que está fazendo barulho, que nem aconteceu lá em casa sábado, né? Das 11 até as 7 da manhã, como eu vou querer bem esse meu vizinho? Como eu vou querer bem esse ser humano? Difícil, né? É muito difícil. Então no dia a dia, assim, as pessoas se desentendem por qualquer bobagem. De automóvel na estrada, sabe, de carro pronto, né? Menos eu, né? Mas as pessoas aprontam, as pessoas aprontam de qualquer jeito, né? Então a gente é testado, né? É testado de qualquer jeito, né? Com as provocações que surgem pelo caminho. Então, a gente tem tudo isso na vida e tem muito mais, né? Dificuldades. Por isso que Jesus falou
né, que ele pediria ao Pai um Consolador que enviaria para a terra. Que esse Consolador, chamado Espírito de Verdade, ele diria novas coisas e relembraria aquilo tudo que ele havia dito. Então Jesus disse isso, e aí ele fala assim: o Consolador, que é o Santo Espírito, não é Espírito Santo. Espírito Santo não existe. Foi tudo invenção daquela igreja lá. Não existe Espírito Santo. Inventaram lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Inventaram essa coisa aí. Não existe isso. Não existe. Foi invenção de uma cabeça, sabe, num daqueles lá teólogos daquela igreja, na Idade Média. O cara inventou essas coisas aí. As pessoas ficam todo mundo Pai, o Filho, o Espírito Santo, Pai, Filho. Tá? Então, tanto é que aqui na Casa Espírita vocês nunca vão ver, né, nós fazendo o sinal da cruz, né? Outro dia eu fui numa casa lá, fazer uma palestra lá, outro dia não, ano passado, e aí quando eu vi, até o presidente da casa fazendo o sinal da cruz, aonde que eu me meti, meu Deus? Falsa casa espírita, uma falsa casa espírita. Porque assim, o espiritismo é tão simples. A gente pega os livrinhos do Allan Kardec, ele dá uma lidinha, sabe? Aí vê assim, o espírito não tem cerimônia, não tem coisa nenhuma, sabe? Não tem roupa especial, né? Não, a gente não usa fumacinha nenhuma, né? Nem imagens também, né? Deixa eu olhar primeiro. Nem imagens também, né? Um quadrinho tudo bem, né? Mas então, é tão simples assim a ideia, porque vejam bem assim, jamais Jesus Cristo, por exemplo, fundou alguma religião. Tem muita gente acostumada com aquilo lá, né, do edificaria mil igrejas, sabe? A igreja significa assembleia. Jamais Jesus Cristo mandou fazer prédios com apontadinhos para cima, assim, com uma cruzinha lá em cima e com um sino badalando. Jamais, isso nem existia, né? Mas isso foi inventado depois. Mas então assim, ele não fundou igreja nenhuma. Ele trouxe a mensagem do amor ao próximo. Então a gente tem que se libertar das bobagens que os seres humanos, né, os nossos colegas de trabalho, né, os nossos colegas, eles inventam. Então, quando a gente lê o livro dos Espíritos, a gente fica deslumbrado assim, aquelas 1019 perguntas lá. Então a gente lembra ali, assimilou aquilo ali, olha, nunca mais eu preciso de nenhuma bobagem, de nenhuma arruda na porta. Eu sei que vocês, tem muita gente aí que adora arruda, né? E não tem nada de arruda, não tem nada de, sabe assim, sei lá, de incensos, né? Não tem, o Espiritismo não tem nada disso. O que interessa é o que está aqui dentro. É a atitude da gente na vida, sabe? Assim, a gente se ajudar. Isso que interessa para os espíritos, né? Tanto é que o Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo chamado Fora da Caridade e Não Há Salvação, né? Então nós temos que nos condoermos, né, com a miséria de alguém, sabe? Alguém que está desempregado, né? Está desempregado, sabe? Nós temos que ajudar as pessoas que estão desempregadas, né? E não acostumá-las, sabe, com bolsa, né? Com ajuda eterna. O que nós estamos criando com isso? A gente pegar uma pessoa, não, pode deixar que eu te dou tudo. Eu te dou tudo, não precisa fazer nada. Que tipo de ser humano vai sair dali? Vai se tornar aquele ali? Não, cada um de nós tem que trabalhar, tem que suar a camiseta, né? Tem que suar, sabe? Ninguém ganha nada de graça no universo. E porque, olha, Deus, Jesus falou certa vez assim, meu Pai trabalha desde sempre e eu também, né?
Quer dizer assim, ó, não tem vagabundo no céu, tá? Tocando arpinha, né? Nem comendo algodão doce. Né? Não tem, as pessoas pensam que vão para o céu para ficar lá, né? Né? É tão bonito, né? Assim, gostaria de passear nas nuvens até, mas só que não é bem assim a coisa lá é real, é vida real, atividades reais. Né? Os espíritos não param de trabalhar nunca. Então assim, tais são as informações que a gente recebe aí, né? Tá ao alcance de qualquer um. Né? Então lendo os livros espíritas a gente fica sabendo disso tudo. É só leitura. É uma doutrina codificada, então tem que ser aprendida através da leitura. A Joana era uma moça que, sim, uma pessoa comum, pobre, brasileira pobre, né, morando no interior, e nada a ver, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque eu sempre digo para meus amigos aí que são todos fazendeiros. Né? Nunca me convido para comer churrasco, isso que é pior, né? Mas a Joana não era assim como tem muita gente, né? Olha, nascer pobre não é defeito, né? Então a gente se ilude muitas vezes, né? Com casas bonitas, com carros bonitos, com isso que aquilo, né? Mas olha, tudo é bem feito de acordo, sabe, com o nosso, para o nosso bem, o nosso progresso é muito bem feito. Então a Joana, ela pobre, se transferiu para São Paulo, no interior, nem era aqui, ela foi para São Paulo e ela trabalhou desde de guria como empregadinha doméstica, morando no emprego. Isso é comum, muito comum, né? Pelo Brasil afora, não vou dizer mundo afora, mas o Brasil afora é muito comum. Né? E essa moça, aliás, era comum, né? Agora com a nova lei da empregada doméstica, tchau para ti, né? Tem muitos direitos. Mas então ela trabalhou e trabalhava e mandava ainda, sabe, ganhava aquela mixaria e ainda mandava uma parte para ajudar a mãe e o pai. Meu pai era doente no interior. E ela está lá trabalhando, uma casa de gente bem de vida, e a patroa dela avisou que chegaria, que passaria lá na residência alguns dias um primo dela, primo ou sobrinho, e passaria uns dias na casa deles e que ela fizesse lá uns pudins, uns salgadinhos, umas coisas. Tá, e ela disse, tudo bem, né? Certo, é um velho careca que vem aí, né? Então, só vai tomar o meu tempo, né? E ela pensando com ela mesma. Mas aí quando a visita chegou e a patroa pediu para ela servir alguma coisa, aí quando ela chegou lá na sala, era um belo exemplar do sexo masculino. Né? E ela trupicou, como dizem em Viamão, ela trupicou e derrubou um cafezinho no tapete. Daí o cara assim, não te importa, minha linda, não te importa com isso, minha linda. Isso aí de um paninho úmido passa, limpa tudo, tá? E ali, né, depois daquele cafezinho, nasceu um casinho. Né? Aí o parente ela não queria nunca ir passear, sair de casa, sabe? Só queria ficar dentro de casa, né? E a prima lá nem desconfiava. 2 meses depois, o que é que tu tem mesmo? Uma melancia. Enjoo? Tinha. 2 meses depois a Joana começou a ter enjoos. Meu filho. Tá? Então, daí ela falou com o moço, o nome dele era... eu não lembro o nome dele, mas daqui a pouco vem. O
Aí veio, aí ela foi falar para o Antenor, eu estou grávida. Aí, pois é, então vamos fazer o seguinte, eu não conta nada para ninguém, tira umas férias, que eu vou lá no interior avisar minha família para a gente preparar o casamento. Daí a Jônia catou, né, a sugestão do namorado e foi pro interior. Chegou no interior, a mãe dela tinha tido AVC, o pai dela estava esclerosado, aí ela não falou nada. Ela não falou nada, ficou assim, né, aquele clima, né, aquele ambiente. E ela ficou alguns dias lá e voltou para São Paulo. Voltou para São Paulo e chegou lá, cadê o Antenor? Sumido. Aí eu disse, mas será possível que o Antenor vai deixar na mão? E ficou lá, né? Ficou lá, né? Assim, né? Aumentando a pança. No 6º mês, né? No 5º, 6º mês, né? Eu não entendo essas coisas. No 5º, 6º mês, ela... Aí não tinha mais como, né, esconder a barriga, né? Eu tenho menos meses, eu acho. Mas a época também tem uma barriga e tanto, né? E aí a Joana foi falar com a patroa. Olha, fiquei grávida do Antenor. O quê? Pegou a mala dela, jogou as coisas tudo pra dentro e rua. E a Joana saiu dali com a sua malinha, né? Com meia dúzia de trapinhos, né? Saiu dali, saiu pela rua caminhando, né? E parou numa pensão alguns dias, que o dinheiro já tinha recebido. Terminou o dia. Ela saiu caminhar pela rua. Aí quando ela viu, ela estava na frente de uma instituição espírita. E não é por acaso que as coisas acontecem, né? Você sabe muito bem. Ela foi conduzida pelos espíritos para lá. E lá brigavam, né, moças grávidas, desamparadas. E então ali ela foi acolhida, o menino nasceu. Então ela estava ali. Aí depois que o menino nasceu, inclusive uma das moças que trabalhava na casa foi transferida para o interior e ela ofereceu a vaga dela para ela ficar ali, né? Tinha a residência dela no fundo. Então ela estava ali, mas ela tinha uma mágoa enorme do Antenor, né? Deixou ela naquela situação. Porque ela já sonhava, quando ela estava namorando o Antenor, o cara era riquíssimo, fazendeiro, né? Ela já sonhava, agora a patroa vai ter que me tratar como, né, da família, né? Nem quero ver as joias que eu vou usar, tudo, né? Ela contava com o ovo antes, né? E eu sei que ela tinha e ela ficou magoada, e aquela mágoa, aquela raiva ficou contaminando ela de tal forma que passado algum tempo, ali, poucos meses, ela teve um AVC. Uma moça com 20 e poucos anos teve um AVC. E ela fica naquela situação ali, 3 dias no hospital, entre a vida e a morte. Tá. Conseguiu sobreviver, não conseguia caminhar. Não conseguia caminhar. E daí veio do hospital para lá para casa, mais revoltada ainda. Né? Mais revoltada ainda. E ela nem segurava o filho no colo, né? O filhinho dela que era pequenininho. Não segurava, ela só reclamava, né? De tudo. Né? E aí o pessoal lá, né, aguentando ela assim, né? Com boa vontade, né? Exercitando, né, a tolerância, o pessoal da casa espírita lá. E ela pega e segue naquele estado de coisas, sempre reclamando e estava assim, chata, muito chateada da vida. Um belo dia, uma bela noite, digamos assim, né, normalmente
noite, eu não sei porque os espíritos gostam de conversar de noite, né? E aí na reunião mediúnica da Casa Espírita, o mentor se manifestou. Olha, quero falar para vocês sobre a Joana. Nunca tinha tocado no assunto, né? Eles colocavam o nome dela lá, né? O nome dela, mas nada, nenhuma, durante meses, nenhum espírito tratou daquele assunto. Mas, então naquela noite, o mentor chegou na reunião e disse assim: olha, quero falar para vocês sobre a Joana. Essa moça está resgatando dívidas do passado. Aí que vem o problema nosso de cada dia, certo? O problema nosso de cada dia. Nós temos que enfrentar muitas vezes assim, ó, as nossas atitudes lá de muitos e muitos séculos atrás. E nós não conseguimos, sabe, se concatenar as coisas, por que tem um filho doente, ou por que o filho ou então morreu cedo, ou por que a mãe morreu agora, por que o meu pai morreu, por que o meu irmão morreu no acidente, por quê? Muitas vezes a gente fica assim, né? E é que nós estamos nos reeducando. Como disse o mentor, Deus não está castigando ninguém, mas acontece que existe uma lei, existem leis universais, né, que coordenam as vidas de todos nós. Não teria graça, né? Assim, as pessoas vêm, matam, roubam, né? Aprontam, por aí afora e sabe, vai ficar por isso mesmo. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós não vemos, né, a justiça funcionar decentemente, né? Não se vê, né? Então alguma coisa funciona, mas em geral muita gente dita bacana aí escapa da justiça, mas a justiça do Criador, sabe, ninguém escapa dela. Pode viver 80 anos aqui, até, sabe assim, botando a mão no dinheiro público, como acontece por aí afora, né? Dos municípios, Palácio Piratini, sabe, Palácio do Planalto, né? Tudo desviando dinheiro, né? Pode roubar durante 50 anos, mas com certeza nas próximas encarnações, tá? Eles vão comer o lixo ali da esquina, certo? Não pense que Deus é pouco, né? E não será por castigo ainda, hein? Vai ser por reeducação, tá? A pessoa tem que aprender, né, a respeitar o outro ser humano, né? Quando ela pega o dinheiro lá, o dinheiro público, por exemplo, e bota no bolso, né, como é costume no Brasil fazer isso, né? Ele está tirando, por exemplo, de todos nós, está tirando o hospital, o atendimento hospitalar, está tirando, né, a escola decente de todos nós, estão tirando o esgoto que nós não temos em vários lugares aí, né? Então assim, as estradas, então agora a gente está vindo de Porto Alegre agora aí, está ficando horrível a estrada aqui, né? Estava vendo ali agora, tem que cuidar na volta. Cada bola assim, de piche, né, de asfalto assim, né? Então, o homem o ser humano que lida com a administração pública, sabe, que desvia dinheiro como fazem prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, deputados e não sei mais o que, tá? E eles sim vão arcar, sabe, seriamente com isso aí tudo. E sem falar outras coisas, né, na vida fora. Tudo na vida que a gente faz errado, sabe, a gente tem que depois enfrentar. Então daí um espírito assim, ver se eu não me estendo demais. O espírito, a mentor disse assim: olha, hoje à noite nós vamos pegar a Joana, levá-la lá para a colônia espiritual Alvorada Nova e vamos fazer uma regressão de memória nela. Tá? A regressão de memória era muito usada por Jesus Cristo. Tá? Então no mundo espiritual também é utilizada
sempre que for necessária, né? Não é assim discriminadamente como fazem por aqui, né? Agora aqui na Terra aprenderam a fazer regressão de memória, então as pessoas, tá lá na internet, tem, né? Faz a regressão de memória, sabe que você foi no... isso é bobagem. Isso aí não pode ser feito assim, sem critério. Porque implica em voltar ao passado, olha, e ver cada coisa do arco da velha, como se dizia, né? E tem coisas que desequilibram a pessoa. A gente não pode voltar muito para o passado, a gente vai ver assim, o que a gente fez tão errado. Então tá, levar a Jônia para o mundo espiritual. Quando ela dormiu, né? Sabe que quando a gente dorme, o corpo dorme, o espírito sai do corpo. Né? O espírito sai do corpo, toda noite, toda hora a gente dorme, toda hora, pode ser de dia ou de noite, o espírito sai do corpo. Por isso que a gente, antes de dormir, né? Se a gente conseguir, né? Porque eu nunca consigo me lembrar na hora que eu estou deitado, tipo, né? Mas a gente tem que fazer uma prece e pedir para a gente ir para bons lugares, para ter boas companhias e para a gente ser útil. Né? Quem já sabe o que é ser útil, sabe, ser útil é a melhor coisa que tem. Então aí a Jona foi, transportaram ela para a colônia Alvorada Nova, chegou lá, quem estava lá era a presidente da casa, dona Clarinda, né? Também trabalhava de noite, né? De dia na casa espírita, de noite ela ia trabalhar lá no mundo espiritual. Chega lá, conversou com ela, agora tu vai relaxar, tu vai, né, assistir um filme. E na mesma hora ela foi. 2000 anos atrás. O nome dela era Flávia. Mãe prostituta, pai desconhecido. Flávia, com 11 anos, já era uma prostitutinha. 11 anos. Dos 11 aos 15, ela exerceu essa profissão, né, mais antiga do mundo, né, como dizem. E, como dizem, né, eu não digo isso. Mas, então, até que um dia, isso lá em Roma, até que um dia lá houve uma discussão dela com uns escravos de um senador. O senador ouviu que estava dentro da liteira e gostou do que ela dizia, né? Ela xingando os caras lá, daí ele levou ela para casa dele, né? E ela passou a viver com o senador Pompídios Caius, que foi transferido logo em seguida para a Palestina a serviço. Foi morar em Jerusalém. Então eles estão namorando em Jerusalém. O Pompídios Caius era um homem já muito mais velho do que nós, né? Era já um homem idoso, né? E estava lá, daí recebeu a visita do sobrinho, chamado Domícios. E aí o que aconteceu? A Flávia olhou para o Domícios e se apaixonou por ele. Daí o Domícios, aí ela disse assim, não, sim, ó, sabe, assim, vamos usar uma linguagem bem direta, né? Eu quero ter um caso contigo. Tá? E ele disse, não, eu respeito meu tio, não quero nada contigo. Homem de fibra é outra coisa, né? Daí, mas sabe o que ela fez, a Flávia? A Flávia, sabe o que ela fez? Ela não contente com aquela negativa do Domícios. É muito difícil um homem dizer não, sabe, para uma mulher bonita, né? Mas então é admirável quando um homem diz não, né? Não! Vai! Então aí ela vai e diz para o senador, olha, o Domícios está me atentando, está me acusando, né? O Domícios está me, como é que se diz? Assediando, assédio, aquele, né, que está na moda agora. E aí, sabe que o senador pegou o sobrinho e pum, mandou para a guerra lá longe, ele morreu de peste. O Domícios morreu pesteado lá. Pior, né? Morreu longe de casa, inclusive, né? Longe de casa. E tá, passado algum tempo, o senador
desconfiou e descobriu que ela tinha mentido. E pegou as trouxinhas dela e vai, mandou ela embora. E ela viveu algum tempo assim lá na região, e ele foi embora para Roma, e ela abriu um prostíbulo. Era a única profissão que ela tinha, né? Ela abriu uma casa, como dizia antigamente, casa de cômodos, né? Abriu um prostíbulo e ficou lá trabalhando, né, com outras moças, né, naquela situação. E ela ouviu falar de que existia um profeta que andava na região curando as pessoas. E ela tinha uma dor aqui no ventre, uma dor. Não era catapora, não era aquela dor do herpes zoster, né? Mas ela tinha uma dor de baixo ventre. E aí falavam para ela, assim, não, esse profeta vai botar comida na minha panela, né? Aí passou mais um tempo, e eu sei dizer que e a Joana volta da regressão. Isso aí tudo é a regressão da Joana, né? Que era Flávia há 2000 anos atrás. Aí volta, ela acorda lá na cama dela, lá na instituição que ela morava, e disse, aí perguntou lá, hoje tem palestra lá no centro? Aí todo mundo, tem. Daí ela falou, eu quero tomar passe, eu quero ir na palestra. Coisa que ela não fazia, porque ela reclamava que Deus tinha abandonado ela. Ela estava num estado depressivo, ela estava paralítica, né? Mas o Espírito tinha dito lá na reunião que aquela paralisia dela era uma questão só mental, que na verdade, se ela fizesse fisioterapia, ela voltaria a caminhar. Mas ela se impôs, né? De alguma forma, assim, ela se impôs um castigo, né? Ela mesma, né? Com raiva, né? Do antenor, né? Daí ela acordou lá, ela foi pro centro espírita. Daí tinha um médico lá que atendia a instituição, o Dr. José Carlos. Daí eu perguntei, olha só, milagre, a Joana veio no centro espírita hoje, né? Daí ele disse assim, milagre não. Você sabe, né, que nós não falamos em milagre, né? Mundo espiritual, sabe? Está agindo, atuando para ajudá-la, né? Como ele disse assim, o mentor tinha dito lá na reunião, que Jesus estava sempre oferecendo para ela, chamando ela, e ela sempre se afastando. Então eu queria ir lá na Palestina, por exemplo. Tá bom, ela naquela noite seguinte ali, ela foi no centro espírita, passou o dia, de noite, ela foi dormir, e ela voltou de novo no mesmo sonho. Tá? 2 minutos atrás, ela mergulhou de novo no mesmo sonho e continuou o filme da situação dela, tá? De ir lá vivendo, né, que estava morando lá no prostíbulo e com dor no baixo ventre, e ela vai um belo dia e ela ouviu falar, tinha um profeta, de novo, é o mesmo profeta aqui. Daí ela pegou assim, mas não acredito em nada, mas foi. Chegou lá, esse profeta famoso, né, chamado Jesus Cristo, estava lá falando para o povo, e a Joana lá no meio, nem se tocando no que ele falava. Aí vai daqui, vai dali, e de repente está na frente de Jesus. Aí Jesus para ela assim, que queres, mulher? E ela botou a mão aqui assim. Aí foi e botou a mão aqui na pancinha dela, né? Botou a mão e disse assim, vai e não peques mais. Saiu dali. E ela foi embora. Porcaria de profeta, ainda bem que não tomou nenhuma moeda. Sabe? Não fez nada. Chegou em casa, se deitou, dormiu um dia e meio. Dormiu um dia e meio, não conseguiram acordar os colegas de trabalho. Isso a Flávia
prostituta, né? Lá na Palestina. E ela, quando acordou, um dia e meio depois, não tinha mais dores nenhuma. Certo? Você sabe por que ela tinha dores? Não contei ainda. Ela fazia um aborto atrás do outro. Ela tomava infusões, né? Naquele tempo lá usava muito plantas, né? E então ela pega, segue a vida, não percebeu nada que Jesus falava, e achou que aquilo ali tinha sido curada ao acaso. Sabe, são as pessoas assim, não dão bola, né? No caso dela, totalmente desligada de tudo, lá naquela época. E aí ela pega e segue a vida dela. Ela tinha 20 anos. 5 anos depois, ela agonizou. Não se lembrava de Jesus, só se lembrava de ver-nos a deusa do amor. E bateu as portas com 25 anos, devido a outros abortos que ela praticou. Então, essa é a história da Joana Flávia, tinha sido Flávia há 2000 anos atrás. Então ela acorda de manhã e começou a tomar um novo rumo na sua vida. Começou a frequentar o centro espírita, depois da regressão. A Joana começa a frequentar o centro espírita, começa bota meu nome aí na mesa, rezem por mim, isso todo mundo faz, né? As pessoas não têm noção de que cada um tem que fazer o seu esforço próprio para modificar as coisas, né? Mas tudo bem, no início vai de muleta, né? E aí a Joana vai, começa a frequentar, começa a ouvir as palestras e começa a se modificar, né? E passado algum tempo, o doutor José Carlos, que trabalhava na instituição, já tinha botado os olhos nela, né? E ela nele, né? O doutor José Carlos pediu ela em casamento. Então ela foi se modificando. Ela foi se modificando de tal ponto que ela chegou um belo dia que ela chegou assim, ela não pediu mais para botar o nome na mesa, não pediu mais para rezar por ela não falava mais de obsessor, né? Que gosta muito de falar em obsessor em casa espírita, né? Na verdade, nós é que somos obsessores dos coitados espíritos, né? Estamos por aí. E aí ela pega e chega assim, gente, quero ajudar, o que eu posso fazer? Então ela aprendeu, depois de um certo tempo, frequentando a casa espírita, que, outro dia eu escrevi no Facebook sobre a desobsessão, alguém me encheu de pedrada lá, né? Mas acontece o seguinte, as pessoas não entendem que, no caso, depressão, tá? Tudo isso é falta de ocupação, tá? Então, as pessoas podem sustentar o teu terapeuta, o teu psicólogo, o teu psiquiatra, tá? Sustenta eles à vontade, né? Mas existe um método muito mais barato, né, que é gratuito, que é por exemplo, conhecimento do espiritismo que liquida com depressão. Certo? Liquida com uma série de problemas que nós temos na nossa cabeça, de minhocas na nossa cabeça, quando a gente entende, né, que a gente tem mais que servir. Então a Joana, frequentando o centro espírita, ela se deu conta, sabe, que servir assim, é aquilo que faltava para ela. E 2 anos depois ela já estava caminhando, tá? Porque ela dava passe na cadeira de rodas. Ela começou a ser útil, fazer alguma coisa, mexer e deixar de ser vítima, certo? Passou sabe assim, não se olhar mais, eu sou uma coitadinha, eu sou um coitadinho, porque não sei o que, então as pessoas começam a se colocar para baixo, aí vem o sentimento de inferioridade, né? Aí tem que superar isso tudo. E todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós somos pessoas capazes de fazer coisas, né? De construirmos, de sermos úteis, né? Então todos nós podemos e devemos fazer coisas boas, né? Nem que seja botar um parafuso numa janela, né?
Nem que seja qualquer coisa, pintar uma parede, passar uma vassoura, então alcançar um copo d'água para alguém, ajudar alguém. Então, todos nós podemos fazer qualquer coisa. Para a gente não ficar. Então, quando a gente fala assim, que o remédio espírita para a depressão é o trabalho. Levei um pedregulho na cabeça lá no Facebook lá do dia por causa disso. E as pessoas não sabem o que é sabe assim, a grandeza, a abrangência do Espiritismo para libertar as pessoas das bobagens. A grandeza que é assim, mergulha, tu abre os livros espíritos assim, tu vai ver assim o que tu consegue ver de maravilhoso que a gente é. Todos nós temos maravilhas dentro de nós. Qualquer um de nós pode até ser criminoso lá do Justiça Central, está temporariamente, naquela situação, mas todos somos filhos de Deus, e temos recuperação. Isso que é pior, nós temos recuperação, todos temos, até o pior criminoso tem recuperação. Basta que a gente alcance para eles as oportunidades, encaminha aqui, encaminha ali, e para ele não ficar assim, aí por isso que Jesus falou no jugo leve. Vinde a mim todos que estáis cansados, e oprimidos, massacrados. Milhões de pessoas estão massacradas por aí fora, se alimentando mal, ganhando pouco dinheiro, vivendo mal, etc. Então, por que nós não buscamos Jesus? Que nós não temos o hábito. Não é aquela história de ficar só de joelho para Jesus, assim, como se ouve nas rádios, aí se vê por aí afora. Não é isso aí. Não é aquelas remedeiras que se ouve em rádio aí. Se ouve por aí. Não é isso. É falar naturalmente com Jesus. Olha, assim, aceitar um jugo leve dele, que é a regra básica dele é esta, praticar o amor e a caridade. É isso que ele exige de nós. O amor e a caridade, praticar, para que a gente, sabe assim, entenda a situação da gente, e viva, com certo equilíbrio, viva em paz. Porque é assim que a gente consegue administrar, tudo que a gente já fez de errado, e enfrenta o presente. Não adianta eu querer também ficar, olhando para trás. O que passou, eu vou ter que reparar. Vou ter que, tudo bem, vou reparar, mas eu não preciso ficar só pensando nos erros cometidos no passado. Aí tu não vai para frente. Então, quando a Joana viu que ela não era coitadinha, que ela era uma pessoa normal, e que tinha lá um passado que a condenava, cheio de bobagens, como todos nós temos também, não penso que é só a Joana, todos nós temos um passado também, terrível. Mas, o que Deus faz? Deus nos perdoa e nos dá novas oportunidades. Agora, ele não pode ficar, encolhidinho assim, não vou, não vou sair da minha toca, da minha caverna, do meu... Não dá. Aí tem que dar a volta por cima e vamos de novo. Vamos para frente, vamos tocando barco, porque tudo tem conserto. Tudo tem condições de ir para frente e depende de nós. Vamos para frente, vamos olhar de novo, vamos nos renovar com uma prece, pedindo o apoio do Cristo, que o Cristo disse que vinde a mim, todos que estáis cansados. Então, quer dizer, basta a gente se colocar nas mãos dele e agir, fazer algo por nós mesmos. Aí vem o suor da camiseta. Muito obrigado, boa noite.